Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos a graça de mais uma vez contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra. Ajuda-nos ao Senhor e fala ao nosso coração. Edifica, consola, transforma corações nesta noite. E que todo joelho nesta noite se dobre ao único que é digno de toda a nossa adoração, louvor, ao único que é Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Mateus capítulo de número 23. Chegamos ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Capítulo 23, abramos juntos a palavra do Senhor. O que vimos nas últimas mensagens foram pelo menos três momentos, foram três momentos de contradição, ou onde Jesus ele contradisse aqueles que o questionaram, e depois desse momento, a partir do versículo de número 15 de Mateus, do capítulo 22, capítulo anterior, Jesus Cristo, então, ele dirige uma pergunta importante para aqueles que sempre estavam em embate ou em confrontação com ele, os religiosos de seu tempo, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, anciãos do templo, os religiosos daquela época e também os políticos daquela época, não necessariamente religiosos. Nós vimos que contra um inimigo forte é possível que as piores associações elas aconteçam entre inimigos em comum para tentarem destruir aquele que eles acreditam ser um maior e mais poderoso inimigo. Então, foi o que estes grupos tentaram fazer, tentando destruir Jesus. Mas eles não conseguem. E Jesus, então, no versículo 41, final do capítulo anterior, capítulo 22, a partir do versículo 41, no final do capítulo, ele reúne os fariseus e agora é a vez dele perguntar para eles e dirigir a eles uma pergunta, eu diria, a pergunta mais relevante até aqui, porque ela é central para a compreensão de toda a mensagem do Evangelho. Veja que a pergunta dirigida aos fariseus, quando Jesus os interroga, versículo 42 é: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Ou, que pensais vós do Cristo? De quem o Cristo é filho? E com esta pergunta, e com base na resposta que os fariseus deram a Jesus, então há um pronunciamento na sequência do juízo escatológico, ou seja, do juízo vindouro que cairia sobre eles, porque eles não entenderam o significado do ministério de Jesus e, portanto, não conseguiram responder a pergunta feita por ele corretamente. Olhem só como o capítulo 23, então, ele vai ser apresentado por Jesus. Primeiro, versículos de 1 a 12, Jesus vai falar ou denunciar, através da sua pregação, os pecados dos escribas e fariseus. Nós estamos diante aqui de um novo discurso de Jesus. Pelo menos 6 discursos são encontrados neste evangelho, e este aqui é um dos últimos discursos de Jesus. Nós vamos encontrar depois capítulo 24, capítulo 25, e aí encerra-se. Notem que Jesus ele vai discursar mais uma vez, primeiro denunciando os pecados dos escribas e fariseus, versículos de 1 a 12, depois ele vai pronunciar 7 ais contra os escribas e fariseus, que são pronunciamentos de juízo, versículos de 13 a 36, e finalmente, versículos de 37 a 39, Jesus então, ele lamenta sobre a impenitente Jerusalém. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a primeira parte desse discurso. Aqui nós temos um modelo prático de como Jesus ele pregava. Veja que aqui nós temos uma descrição de como Jesus ele pregou muitas vezes. Aqui não é um apanhado ou um arrumado feito por Mateus de pronunciamentos de Cristo, não. Jesus aqui
depois da pergunta que os fariseus não responderam corretamente, eles que conheciam as Escrituras, Jesus então prega para eles aquilo que eles deveriam ouvir. E esta pregação é uma pregação muito dura. Eu não tenho por objetivo aqui, jamais poderia fazer isso, dizer que o capítulo 23 do Evangelho de Mateus se aplica a você, se você é um verdadeiro cristão. Eu não posso fazer isso. Por outro lado, o que nós vamos encontrar aqui é que no sermão de Jesus, nós vamos perceber que, enquanto religiosos, nós podemos estar agindo como se fôssemos fariseus. Vejam bem, é possível que eu seja um verdadeiro crente, é possível que eu seja um verdadeiro cristão, mas que ainda em alguns aspectos da minha caminhada cristã eu me comporte como um fariseu. E é justamente isso que nós vamos ver aqui. Jesus denuncia a falsa religião. Jesus mostra que a religião vazia, produzida pelos homens, ela sempre vai fazer com que os homens tentem a salvação pelas suas obras ou por aquilo que eles fazem. A religião produzida pelos homens vai também torná-los ou vai revelá-los à luz da Escritura a sua falsidade e hipocrisia. E também a religião produzida pelos homens é um risco que a Igreja de Cristo, ela pode correr, ou eu diria, ela está correndo em nossos dias, ela está enfrentando em suas congregações, quando a compreensão verdadeira e real do Evangelho, ela não é identificada e então aprendida e vivida pelos crentes. Vamos ver onde é que nós vamos chegar hoje no estudo dos primeiros 12 versículos de Mateus 23. Eu peço a atenção de todos os irmãos, eu irei fazer a leitura, a partir do versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vejam só, Jesus então, a narrativa, capítulo 23, se inicia da seguinte maneira. Versículo de número 1, ele se dirige às multidões e aos seus discípulos. Vamos lembrar, ele está em sua última semana de ministério aqui na terra, ele está em Jerusalém, ele está no templo em Jerusalém, em um de seus pátios, onde multidões já estavam presentes por conta da proximidade da festa da Páscoa. O que Jesus então, ele começa a falar? Alguns acreditam que neste momento específico os fariseus já tinham ido embora, porque o último versículo do capítulo 22 diz que ninguém depois respondia palavra, nem ousou ninguém a partir daquele dia fazer perguntas para Jesus. Mas o texto nos diz que embora Jesus tenha falado às multidões e aos seus discípulos em específico, embora o texto deixe claro que ele está dirigindo-se a um público específico, nós podemos também entender que seria pouco improvável que os fariseus ainda não estivessem por ali o rodeando. Mesmo distantes, e nós vamos encontrar diversas evidências na Bíblia, eles ficavam sempre olhando para ver o que Jesus fazia, eles não iam perder essa oportunidade. O fato é que Jesus não tem medo de dizer e de pregar a verdade.
Jesus fala às multidões e aos discípulos diretamente, mas é possível que os fariseus ainda estivessem por ali, e se não estivessem, eles saberiam que Jesus estava pronunciando duras palavras contra aquilo que eles faziam. E Jesus começa esta fala, esta pregação da seguinte maneira. Primeiro ele diz no versículo de número 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Os estudiosos do Antigo Oriente Próximo, da religião judaica, eles afirmam que era comum nas sinagogas daquela época as chamadas cadeiras de Moisés, ou a cadeira de Moisés. O que seria essa cadeira? Seria o lugar principal na sinagoga para o escriba mais importante. Os escribas, eles faziam parte deste segmento religioso judaico chamado farisaísmo. Então, todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba, porque o escriba, ele era o pregador da lei daquela época. O escriba era o expositor do Antigo Testamento. O escriba era um homem versado, ele era um homem entendido. Então, quando Jesus fala sobre escribas e fariseus, ele está se referindo a uma classe de religiosos de seu tempo que tinham uma proeminência e que gozavam de um determinado respeito entre os judeus. Jesus começa falando então que nesta cadeira se assentaram os escribas e os fariseus. Era o lugar mais importante da sinagoga. Era o lugar onde o melhor e maior expositor do Antigo Testamento tinha a honra de se sentar. E aí, quando ele fala isso, percebam que existe uma ironia em suas palavras. Porque quando Jesus começa a dizer ou começa a falar sobre isto, ele diz: estes homens se assentavam no melhor e mais importante lugar da sinagoga, que era o lugar onde o povo se reunia para adorar ao Senhor, fora do templo. Estes homens, eles tinham uma posição de respeito, de proeminência. Estes homens eram os conhecedores das Escrituras, mas que não conseguiram responder uma pergunta simples de Jesus, porque não estavam enxergando em Jesus o cumprimento das profecias tão aguardadas. Estes homens, então, Jesus começa a tratar de religião, falando sobre eles. E o que é que ele diz? Nesta cadeira se assentaram os escribas e fariseus. O que é que então as multidões e os discípulos deveriam fazer? Versículo de número 3, vamos ler. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Por que eu disse que Jesus ele usa da ironia para tratar com os escribas e fariseus, depois que ele respondeu a tantas perguntas que eles dirigiram para ele? Agora era o momento dele falar. E ele diz assim: olha, estes homens, eles ensinam o Evangelho, ou eles ensinam o Antigo Testamento, eles ensinam a palavra de Deus. E o que é que vocês devem fazer então? Como é que vocês devem olhar para eles? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Onde é que está a ironia aí? Jesus completa: porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Não servia de nada aquilo que eles estavam dizendo. Jesus admite que era possível que os escribas e fariseus, eles ensinassem pontos importantes da palavra. Eles criam na ressurreição do corpo, eles criam no Deus vivo e verdadeiro, eles eram os principais defensores da inspiração da Bíblia de seu tempo. Mas o fato de eles ensinarem, mas não viverem o que ensinavam, é motivo para Jesus então trazer uma palavra irônica. E não é uma palavra apenas irônica, ela apresenta uma ironia cheia de santo juízo. Façam e guardem tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitem nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem o que dizem. Olhem que Jesus começa a tratar com os religiosos de seu tempo, observando um fator primordial, eu diria essencial para a fé, que você deve viver e que você deve experimentar, que você deve tornar vivo em sua vida aquilo que você ensina e aquilo que você prega. Então, é possível que você
Ensine, é possível que você pregue, mas que você não guarde corretamente a palavra de Deus, porque você não devotou todo o seu coração a Ele. Se você faz aquilo que o Senhor manda, você então guarda a palavra do Senhor. Porém, se você ensina e diz ao povo que deve ser feito, porém não experimenta esta verdade, vejam só o que o Senhor Jesus diz: você não deve ser nem objeto de observação, ou você não deve nem ser seguido, nem ser imitado. Jesus prossegue e ele ainda vai dizer algo mais. Primeiro, ele questiona a falta de prática da parte dos fariseus. Eles fazem e guardam, e Jesus diz, mas eles dizem e não fazem. Mas aí prossegue o Senhor Jesus, e no versículo 4, o que é que ele vai nos dizer? Versículo 4, vamos ler. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Então, os fariseus, eles começaram 200 anos antes da chegada do Messias. Depois daquele movimento que aconteceu nos dias de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e quando ele pregou e anunciou aquilo que o povo deveria fazer, o povo não deu ouvidos à palavra do profeta. Então, 400 anos de silêncio ocorrem. O Senhor não mandou mais profetas, e depois destes 400 anos levanta-se religiosos chamados Macabeus, da descendência de Macabeus, e eles então tentam promover as reformas. Eles até lutam contra o império dominante, a chamada revolta dos Macabeus, registrada na história. Nesse contexto, veja, de afastamento do ensino da palavra, mas também de um desejo de reforma religiosa de uma nação, mas sem a palavra, surge a seita dos fariseus. E o que é que os fariseus então tentam fazer? Eles tentam acrescentar inúmeras leis para tentar fazer com que o povo obedecesse às leis de Moisés. O que o Senhor Jesus fala aqui era aquilo que os homens experimentavam em seus dias. Os fariseus, com a criação dessas leis, eles criaram fardos muito pesados e difíceis para o povo carregar, enquanto eles não moviam nem um dedo para ajudá-los. Os fardos eram muito pesados e eles não os ajudavam a removê-los. Por exemplo, o Senhor já havia estabelecido leis e normas, regulamentos na palavra a respeito da guarda do dia do Senhor. Mas eles então acrescentaram outros e outros e outros. Nós vimos isso no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando, por exemplo, eles só defendiam e ensinavam que um homem só poderia ser curado nesse dia se ele estivesse prestes a morrer, senão ele não deveria ser curado. E Jesus cura o homem com a mão ressequida. E diz que nesse dia era o dia para se fazer o bem. Então Jesus, ele primeiro diz, olha, não façam ou não imitem as obras destes homens, porque eles dizem e não fazem. E vejam que eles fazem isto atando fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros dos homens. Eles contrariavam completamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio pregar e ensinar. Vejam só, lembrem comigo o capítulo 11, a partir do versículo de número 28. Vamos para lá. Capítulo 11, a partir do versículo 28 até o versículo 30. O finalzinho lá do capítulo 11. Vejam um contraste. O Senhor Jesus Cristo então diz, olha, eles estão praticando legalismo. Essa é a melhor definição para a palavra legalismo, quando você acrescenta leis e coloca estas leis até acima das leis de Deus. Então, vejam que Jesus Cristo ensinou de maneira corretamente a respeito do Evangelho, a respeito do preço do discipulado, a respeito de como deveria ser ensinada e guardada a lei ou a palavra de Deus. Mateus 11, versículos de 28 a 30. O que foi que Jesus falou para os homens? Vamos ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A falsa religião, então, ela sobrecarrega o homem. Ela coloca fardos e mais fardos tão pesados sobre os homens, cruzes e mais cruzes tão pesadas sobre os homens, que estes não suportam carregá-la, quando o evangelho genuíno ensina: Cristo pagou por você todos os seus pecados, portanto vá a Ele, somente a Ele, se você está cansado e sobrecarregado, e receberá alívio para a sua alma. Porque eles não entenderam quem era Jesus, eles não conseguiam se desapegar da sua falsa religião. Jesus então diz: olha, eles atam fardos pesados sobre os homens e nem eles mesmos querem remover isto. Jesus diz, pelo contrário: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles então não deveriam ser imitados. Eles atavam fardos pesados e difíceis sobre os ombros dos homens, os quais não conseguiam e não suportavam carregar. Quinto lugar, ou no versículo 5, capítulo 23, vamos voltar para lá. Terceiro lugar, aqui agora nós temos o Senhor Jesus Cristo falando que eles viviam a sua religião com um objetivo único. Não era a glória de Deus, mas era a sua própria glória. Eles tinham por objetivo único serem vistos pelos homens e não serem servos fiéis e adoradores sinceros do Senhor. Versículo 5, o Senhor Jesus Cristo também diz, o que? Vamos ler? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus Cristo trata disso no Sermão do Monte, quando no capítulo 6 ele vai denunciar que os fariseus usavam dos meios de graça para a autopromoção. Ele diz que eles jejuavam e eles não escondiam que estavam jejuando, mas saíam com a cara toda desfigurada e moribundos, entristecidos, para que o povo, olhando para eles, dissessem como eles são santos. Jesus diz que eles, quando oravam, procuravam os lugares principais das praças e das ruas, para, orando, os homens pudessem olhar para eles e então dizerem: olha como eles são santos. Jesus diz que eles faziam isto com a finalidade de serem vistos pelos homens. Ele traz esse assunto novamente à tona. Ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com a finalidade de serem vistos pelos homens e não para agradar a Deus. O Senhor diz que os seus filactérios eram alargados e as suas franjas, elas eram alongadas. Os filactérios, eles ainda hoje existem e são usados pelos judeus ortodoxos, os judeus mais ortodoxos. São pequenas caixinhas de couro, onde, bem enroladinhos, nós temos pergaminhos de algumas partes da palavra de Deus. 2 passagens em Êxodo e 2 passagens em Deuteronômio. Eles amarram em sua testa e em sua mão, na sua mão, ou então aqui perto do seu coração. Com que objetivo os judeus começaram a fazer isso? Por exemplo, eles interpretaram de maneira literal Deuteronômio 6, quando diz que a palavra de Deus deveria andar com a gente, na mente, no coração, na mão e na cabeça, ou seja, com entendimento, com obediência, com fé e com a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eles interpretam então isso literalmente e criam os chamados filactérios. Aí o que é que os fariseus faziam? Quanto maior o filactério, melhor. Então eles andavam com enormes filactérios na testa, nos braços, e quando eles passavam pelas ruas, os homens olhavam e diziam: vejam só como eles são piedosos e crentes. Mas eles também alongavam as suas franjas, aqui não é cabelo não.
Era semelhante àqueles cordões que ainda hoje nós vemos os muçulmanos usando para suas preces, ou os romanistas usando e caminhando para contarem as suas rezas. Quanto maiores, então, chamava a atenção, porque eles acreditavam que a quantidade de orações daqueles homens identificava a sua santidade, a sua devoção. Jesus então diz, tudo isso não tinha o objetivo de glorificar o Senhor. O objetivo era, eles estavam procurando alcançar o favor dos homens e não glorificar ao Senhor. Eles praticam, porém, as suas obras com a finalidade única de alcançarem louvor para si mesmos. Mas aí o Senhor prossegue. E aí ele vai dizer, a partir do versículo de número 6 até o versículo 12, que eles agiam também com a finalidade de serem exaltados. Vejam só. A partir do versículo 6, vamos ler juntos até o versículo 12. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Quais o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então veja que, no final, o Senhor então vai denunciar em seu sermão, ele vai revelar em seu sermão que não somente os fariseus praticavam tudo aquilo que faziam para receberem o louvor dos homens, que eles não conseguiam nem cumprir as inúmeras leis que colocavam como peso sobre os seus discípulos, sobre os fiéis, que eles não deveriam ser imitados porque eles não faziam o que diziam, mas finalmente ele diz que eles amavam profundamente a autoexaltação. Versículo de número 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles sempre queriam proeminência. Além da cadeira de Moisés, as principais cadeiras das sinagogas estavam separadas para eles. Posição de honra para aqueles homens. Lembram que Tiago critica isso em sua carta, capítulo 2, ele diz que os crentes não deveriam jamais agir com acepção de pessoas, tratando bem os ricos e se esquecendo dos pobres, colocando os ricos nos melhores lugares e os pobres sentados no chão. Jesus Cristo fala também sobre isso em Lucas capítulo 14, a respeito dos banquetes. Ele diz que quando os seus discípulos fossem para uma festa, que eles não procurassem os primeiros lugares para que não passassem vergonha, chamando o dono da festa e dizendo, não, esse lugar não é para você. Mas Jesus então ensina, cheguem, sentem no último lugar, e sendo vistos então e chamados, assentem-se nos lugares de proeminência e não passem vergonha. O que os fariseus queriam? Eles agiam de maneira totalmente contrária à prática da humildade. Eles queriam a autoexaltação, por isso amavam, primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras das sinagogas. Versículo 7, amavam as saudações nas praças. Veja, imagine, eles andando com aqueles enormes filactérios e longas franjas ou borlas, e os homens então saudando aqueles homens crentes e piedosos. Jesus diz, tudo isso era farsa, tudo isso era exterior, tudo isso era apenas uma capa que escondia a podridão de seus ossos e de sua alma. Eles amavam também, final do versículo 7, serem chamados mestres pelos homens. A palavra aqui é rabi. Rabi era um termo muito comum entre os judeus, que queria dizer meu pai. E os religiosos, eles eram chamados assim quando exerciam determinada liderança, determinada proeminência no ensino, no cuidado do povo. Nós vamos ver isso, por exemplo, hoje vimos em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei chama Eliseu de meu pai. Respeito. Mas qual era o objetivo dos fariseus? Eles queriam ser chamados assim,
não por um reconhecimento do que eles faziam em humildade. Eles queriam receber o tratamento que eles achavam ser o ideal para eles, porque eles eram os melhores, eles eram os caras, eles não podiam ser tratados de maneira diferente. O que é que Jesus diz então, versículo de número 8? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Se a gente não entender bem esta passagem aqui, a gente vai começar a dizer que não é para chamar ninguém de pastor, nem chamar também ninguém de mestre, nem chamar ninguém também de professor, ou doutor, ou presbítero, ou diácono, não usar nenhum título na igreja, só chamar de irmão. Alguns segmentos, interpretando errado esta passagem, chegaram a essa conclusão. Mas o contexto não é esse, não. Veja que a chave para entender o que Jesus está dizendo é o versículo de número 11. Eu queria que vocês lessem novamente comigo o versículo 11. Vamos ler. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Jesus não estava negando, ele mesmo havia instituído apóstolos. Ele deu nomes a eles. Eles foram reconhecidos assim, apóstolos. Mateus, um deles. Mas a grande questão é que no reino de Deus, o maior sempre seria o menor. O que queria ser servido deveria estar disposto a servir. Por isso que quando Jesus diz isso aos fariseus e ele orienta os seus discípulos, ele está dizendo: um só é vosso mestre, vocês todos são irmãos, um só é vosso Pai, aquele que está nos céus, um só é o vosso guia, o Senhor Cristo. Abaixo dele, então nós podemos trabalhar e servir como pastores, como presbíteros, como diáconos, no passado como profetas, como apóstolos, ainda hoje como mestres. A grande questão tratada por Jesus é que a autoexaltação, ela não tem lugar no reino. E por isso ele finaliza dizendo: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. No reino é tudo diferente. No reino há uma contrariação daquilo que o nosso coração deseja. No reino não há lugar lugar mais importante, não há lugar mais proeminente, não existe a cadeira de Moisés. No reino não há lugar para isso. No reino nós somos chamados a fazer e a guardar, a dizer e a viver o que ensinamos e dizemos. E aqui nós temos uma aplicação, a começar de agora, importante para nós, ou a começar deste ponto aqui. É que por vezes nós agimos como fariseus ou como escribas, mestres da lei, quando estamos prontos a ensinar, a pregar, mas a não viver o que vivemos, ou o que ensinamos, ou o que pregamos. Perceba o peso que isso traz para nós em nossos dias, em você saber que tem a responsabilidade de ensinar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, mas que, porque você não guarda este Evangelho, Cristo condena a sua prática e diz: não imitem, porque Ele diz e não faz. E como hoje, infelizmente, as igrejas de Cristo estão repletas de fariseus, de gente que diz ser crente, mas continua vivendo como um fariseu, de gente que ora, de gente que canta, de gente que lê a Bíblia e que até se levanta para pregar, mas aquilo que diz não faz. É muito sério. É tão sério que quando nós tratamos determinado assunto, e às vezes conselhos, presbíteros e pastores precisam tratar de assuntos difíceis, assuntos que ficam só entre nós, assuntos que nós sofremos, choramos juntos e não chega a isso nem em casa, porque as nossas esposas não suportariam ouvir. E tendo que tratar e observar à luz da palavra, nós nos sentimos tão pequenos. E aquele que não se submete à exortação e ao ensino,
chega para você e ainda diz: eu não tive mais coragem de ouvir ou de olhar para o seu rosto quando você subiu ao púlpito para pregar. A responsabilidade é grande, tão grande que ainda assim nós somos chamados a reforçar e a cuidar da nossa vida, alma, mente e coração, para fazermos aquilo que dizemos. Por que você acha que muitas vezes os nossos filhos, eles crescem, eles amadurecem e eles entram nas universidades e aí nós dizemos assim: perdeu a fé na universidade, ele nunca foi com fé para lá? Porque ninguém perde fé. Ele pode sofrer um abalo, ele pode sofrer um momentâneo período de tristeza, de desânimo, mas a apostasia da fé só é experimentada por aqueles que nunca tiveram fé. E sabe o que é sério para nós, irmãos, nesta noite? É que isso pode acontecer muitas vezes em nossos lares, porque nós não estamos fazendo aquilo que dizemos. Nós estamos pregando aquilo que os nossos filhos não veem no dia a dia. Nós estamos negando a eles aquilo que nós repetimos por vezes na Escritura: sejam obedientes, temam ao Senhor, sirvam a Cristo, quando nós somos os primeiros a, colocando imensos pesos sobre eles, não movermos um dedo para socorrê-los nos momentos mais difíceis ou nos momentos que eles mais precisam. Percebam, irmãos, como se aplica a nós aquilo que Jesus Cristo falou quando nós agimos como fariseus, nos esquecendo que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e verdade no Espírito de Deus, seguindo os preceitos da palavra de Deus. E aí nós começamos a criar leis e regulamentos que se tornam fardos pesados e difíceis de carregar para os crentes. Não vista isso, não coma aquilo, não beba isto, não faça aquilo outro. E aí nós criamos as nossas leis, e aí dizemos que aquilo que estamos determinando ou estamos afirmando é a verdade. Mas aí nós não nos esforçamos até mesmo para cumprir aqueles fardos pesados que atamos aos pescoços dos nossos irmãos. O Evangelho é tão simples, o Evangelho é libertador. O Evangelho me ensina e ensina a você que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não vamos deixar nos dominar por nenhuma delas. Quando nós tentamos passar além daquilo que a Escritura nos ensina, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. E aí, nós estamos dizendo que o que o Senhor nos ensina na palavra, ele não é tão suficiente assim. Não é tão suficiente para nós. Praticam, diz o versículo de número 5, porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. O fariseu que habita em nós, vamos chamar assim o nosso velho homem, muitas vezes ele se revela quando nós fazemos aquilo que deveria ser o nosso dever, com a finalidade de alcançarmos o valor, ou com a finalidade de alcançarmos o louvor dos homens. Nós oramos com esta finalidade, nós pregamos com esta finalidade, nós assumimos funções, ofícios, cargos com esta finalidade, nós alongamos os nossos filactérios, nós alongamos as nossas franjas, mas não é para a glória de Deus. É para que os homens digam e repitam como nós somos tão crentes e tão piedosos. É apenas uma capa. Nós vivemos como baratas. Eu sei que quase ninguém gosta de barata. Eu tenho uma tese que defende que a barata também é criação de Deus, ou eu estou mentindo? E embora ela tenha se tornado um animal nocivo depois da queda, vocês já perceberam a beleza de uma barata? Ela é toda envernizadinha, ela é brilhosa, ela chama a atenção, mas ela traz doenças profundas e terríveis por conta do que está dentro dela. Às vezes nós agimos assim, nós somos como baratas.
Porque escondemos até determinada beleza, determinado brilho, chama a atenção, mas as pessoas logo quando começam a sentir o nosso cheiro e saber quem nós somos, se afastam de nós. A prática, porém, de tudo que nós fazemos, diz a Escritura, deve visar a glória de Deus, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não foi isso que nós aprendemos em Efésios 2? Deus de antemão nos preparou estas boas obras para que em Cristo nós andássemos nelas. Mas o que é que muitas vezes nós queremos, ou o que muitas vezes nós buscamos? Nós amamos os primeiros lugares, amamos o louvor dos homens, amamos o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Nós amamos os bancos onde nós sentamos, a ponto de, se um irmão inadvertidamente sentar, você diz: sai daqui que esse lugar é meu. E desde quando você tem lote em banco de igreja? Veja só, o nosso amor à proeminência e ao primeiro lugar é um risco muito grande para que o nosso coração, ele queira um reconhecimento tão grande quando o Senhor diz: o primeiro que deseja servir ou ser servido, sirva. O primeiro lugar nos banquetes. Quantas vezes nós ficamos melindrados porque o irmão não nos convidou para determinada festa? Estou chateado porque o irmão fez uma festa e não me chamou. Será que ele tinha obrigação de chamar você? Será que ele tem obrigação de chamar todo mundo? Será que o dinheiro dele dá para chamar toda a igreja? Às vezes não dá, não. Alguns podem, outros não podem. Infelizmente, alguns precisam escolher. Se é criança, aqueles que têm criança. Se é casal, é pelaquela idade, eu chamo os casais. Se é jovem, chamo o jovem. Mas às vezes a gente quer tanto o primeiro lugar que a gente fica chateado, porque nós não fomos louvados como nós achamos que deveríamos ser. Nós amamos as saudações nas praças e os sermos chamados mestres pelos homens. Reverendo, tudo bem com o senhor? Como é que vai, reverendo? Entre aqui. O reverendo Alan está chegando ali, por favor, reverendo, sente aqui na frente, traga uma palavra para nós. Não é assim que muita gente gosta de ser reconhecido e chamado? Muitos chegam naquela porta e aperreiam os diáconos dizendo: diga lá o pastor que reverendo fulano está aqui, ele veio da Conchinchina. Os diáconos dizem: o senhor será apresentado no momento oportuno. Todo mundo aqui é apresentado no momento certo. Todo mundo é servo. Se você é pastor e se você tem um ofício concedido pelo Senhor, maior e melhor servo você deve ser. É um risco que nós corremos. É um risco alimentarmos algo que o Senhor mesmo diz: no reino não existe. Você canta, oh que bela voz, oh se eu não cantar não tem culto, se eu cantar não valeu, se eu cantar não aconteceu nada. Oh, você precisa ser reconhecido constantemente. No reino não é assim. Há uma história verdadeira em nossa região, quando um pastor, ele se formou e recentemente formado, ele foi abordado por um irmão, uma reunião de presbitério ou em uma reunião de igreja, e esse irmão era presbítero, então ele agora achou: não, ele é presbítero, eu sou pastor, eu estou acima dele. Na Bíblia não tem isso. E aí então o presbítero disse: como é que vai o senhor, pastor? Ele olhou assim e disse: pastor não, me chame de reverendo. No reino não funciona assim. O Senhor então nos diz que nós não devemos amar aquilo que Ele condena. Nós devemos agir, e finalmente aqui nós temos a conclusão, como o Senhor Jesus nos ensina. Não devemos nos considerar mestres ou desejarmos o ser chamados assim, porque só existe um mestre, que é Jesus. Se você recebe títulos, use estes títulos para a glória de Deus. Não use estes títulos num momento até de ardorosa discussão entre irmãos, para tentar usar ou dar a famosa carteirada: eu sou formado. No reino não precisa disso. E você revela maior humildade se você não agir assim. Seja competente e crente. O Senhor nos ensina e nos diz:
todos somos irmãos. Então, diante de Deus, esses títulos caem. E se eles são usados porque o Senhor disse que poderiam ser utilizados, mas nunca com o objetivo de alcançar o valor ou a honra dos homens. Alguns irmãos às vezes se esquecem e me chamam de Alain. Desculpa, eu chamei o senhor de Alain, de pastor. Não, isso não tem problema. Eu não serei chamado de pastor por exigência e determinação, por decreto. Eu preciso ser reconhecido como pastor de vocês, porque se não for eu vou embora. Eu preciso ser reconhecido como pastor de vocês, porque senão de que adianta e como será atestada a minha vocação? Então, a autoridade que o Senhor concede aos seus servos deve ser praticada, deve ser experimentada, deve ser vivenciada, como Ele nos ensina. Só existe um guia, só existe um Pai. O Pai é o celestial que está nos céus. O guia é Cristo nosso Senhor. O maior dentre vós será vosso servo. Vejam só, o Senhor nos mostra então como tudo deve começar. E Ele conclui dizendo que quem se exalta, e este é um pronunciamento sério que Ele faz aos fariseus, será humilhado, e a quem em si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele remete ao que Ele já falou anteriormente. Os humildes de espírito verão a Deus, ou os humildes de coração verão a Deus. Dos pobres de espírito é o reino de Deus. Quem se humilha e reconhece a sua total dependência de Cristo, afugenta cada dia mais o fariseu que nele habita. E publicamente eu peço perdão aos irmãos quando eu me excedo, quando muitas vezes o zelo me faz cometer excessos, me faz agir como fariseu, tentando exigir de vocês aquilo que Cristo não exigiu, tentando receber de vocês aquilo que só pode ser recebido por obra do Espírito. O Evangelho então nos molda e nos faz lembrar que se não estivermos em Cristo, ou se em um momento nos considerarmos autossuficientes, poderosos demais, nós caímos e pecamos. E aí nós vamos tentar fazer tudo do nosso jeito. Não é o que Cristo nos ensinou. O caminho do crente é o caminho do servo. O caminho do crente é daquele que reconhece a sua necessidade de Cristo. Esse é o caminho para todo aquele que tem família. Esse é o caminho para todo aquele que é marido, pai. Esse é o caminho para todo aquele que é esposa, mãe. Esse é o caminho para todo filho. Esse é o caminho para todo patrão e empregado. Esse é o caminho para todo servo de Deus. Esse é o caminho que o Senhor nos chama a trilhar. É somente por este caminho que os homens entrarão no reino dos céus, porque se não houver humilhação e entrega total de seu coração ao Senhor, o fariseu que habita em nós vai nos tirar do reino, assim como fez com aqueles homens que continuaram duros e trabalharam para tirar a vida do Cristo. Não nos esqueçamos, irmãos, do que a palavra nos disse hoje, e sejamos desafiados a um viver santo, na dependência e no poder do Evangelho, lembrando que o mal que habita em nós sempre tentará nos tornar pequenos fariseus. Trabalhemos nossos filhos para viverem um Evangelho em sua simplicidade, dependendo da graça de Deus. Fujamos de toda norma e regra estabelecida por homens que vão além da palavra de Deus. Vivamos como o Senhor Cristo nos chamou a viver, o nosso Redentor maravilhoso, considerando-nos servos, porque o maior dentre nós deverá mostrar isso. O maior exemplo para nós, aquele que se tornou servo, aquele que sendo rei se fez homem, aquele que sendo poderoso e que criou o mundo por sua palavra, se humilhou, aquele que sendo o Senhor de tudo e de todos foi até a cruz, aquele que tem o controle de todo o nosso sangue, derramou o seu sangue, Ele, Jesus Cristo.
é o maior servo que já existiu. E é somente pela fé neste poderoso Redentor que nós vamos entender toda a aplicação prática baseada em um texto pregado por Ele mesmo, para que nós cuidássemos do nosso coração e fugíssemos de nós mesmos e corrêssemos até a cruz. Que a palavra de Deus traga transformação para você nesta noite, libertando você da sua autoexaltação, autossuficiência, sentimento de que o que você faz é bom e por isso Deus tem um lugar garantido para você no céu. Não! A palavra de Deus diz que todas as nossas obras, por melhores que sejam, são trapos imundos. Que a palavra de Deus traga salvação para você nesta noite. Que a palavra de Deus traga edificação e consolo para você que é crente e que precisa aprender sempre e tornar sempre para o caminho correto, o caminho de ser servo. Que a palavra de Deus lembre a você que é crente e a mim também, que somente os que se humilham perante o Senhor serão exaltados, porque assim como Ele se humilhou e deu a sua vida por nós, Ele nos redimiu para que nós tomássemos a nossa cruz e humildemente o seguíssemos. Vamos orar. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Porque a Tua palavra mais uma vez brilha em nosso meio e ela traz para nós a verdadeira e real instrução. Livra-nos, ó Senhor, de almejarmos os melhores lugares e, fazendo isso, dizermos tantas coisas bonitas, belas, bíblicas, mas não fazermos nada disso. Livra-nos, ó Senhor, do nosso próprio farisaísmo que cria as nossas próprias leis e regulamentações, que sempre são colocadas e aplicadas para os outros e que nós mesmos nem queremos mover ou carregar. Livra-nos, ó Senhor, de agirmos assim, mas de confiarmos somente, nós te pedimos, ajuda-nos inteiramente em Tua palavra, palavra de graça e salvação. Livra-nos, ó Senhor, de fazermos a obra em Teu reino, não para a Tua glória, mas com a finalidade de que os homens olhem para nós e digam como nós somos bons e santos e piedosos. Livra-nos, ó Senhor, de amarmos os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, os primeiros banquetes, as saudações nas praças e os sermos reconhecidos por títulos. Livra-nos, ó Senhor, destas coisas, mas ensina-nos a sermos servos, a confiarmos em nosso único guia, que é Cristo, a nos humilharmos para que no fim sejamos exaltados. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos tudo para a glória do Teu nome, que o Senhor cresça em nosso meio e tudo o que nós nos propusermos a fazer seja com o santo objetivo de glorificar somente a Cristo, aquele que nos deu vida e salvação. Abençoa, Senhor, o Teu povo e fortalece, Senhor Deus, a nossa fé e transforma, ó Senhor, os corações ainda aprisionados por seus próprios sentimentos. Que eles sejam libertos, ó Senhor Deus, da falsa religião e que eles conheçam o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.